Aleluias, louvado seja Deus, bendito é o nome do Senhor. Deixar uma palavra aqui para os irmãos e para todos os ouvintes que nos ouvir por intermédio deste megafone, deste aparelho de comunicação. Quero deixar uma palavra aqui no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo de número 7. É um prazer imenso estarmos aqui diante dessa gravação em áudio. Vou deixar aqui no primeiro livro do Samuel, capítulo de número 7, verso 3 ao verso 13. Capítulo 7, o versículo 3 ao versículo 13. Livro de 1 Samuel, capítulo 7, verso 3 ao verso 13. Nos diz desta forma: Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se com todo o vosso coração vos convertede ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si aos Baalim e aos Astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: Congregai a todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia. Disseram ali: Pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de mama e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. E chamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvido. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando holocaustos, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus, e os feriram até abaixo de Bet-cá. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou
seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Então vemos expressamente aqui esse texto de 1 Samuel 7, verso 3 ao 13. Eu posso dar um tema para esta mensagem, falar de alguns requisitos para o avivamento dentro dessa mensagem. Quando uma igreja se prepara para um avivamento, é importante ter um momento de autoexame. No texto, nós vemos que Israel era uma nação precisando de avivamento, tanto política como religiosamente. A nação estava fraca, foi nesse contexto de corrupção e decadência que Samuel surgiu como um homem de Deus para o momento. Samuel destacou as demandas que o povo enfrentaria se eles experimentassem a renovação espiritual. Esses mesmos requisitos para o reavivamento nos desafiam nos dias de hoje. Então vemos aí, meus queridos, palavra forte. Vemos aqui uma palavra forte. Primeiro eu vou falar sobre o avivamento exige a primeira coisa, o avivamento exige arrependimento. Se não tiver arrependimento, não haverá avivamento. Primeiro, temos que ter arrependimento, um arrependimento sincero. Quando Samuel clamou ao Senhor, a Bíblia nos ensina que Deus ele responde para Samuel que o povo precisaria se arrepender. Capítulo 7, verso 2 ao 4. Olha que interessante. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim, e todos dias se passaram, e tantos dias se passaram, que chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos convertede ao Senhor, e tirai de vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a ele só, e vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalim e aos Astarote, e serviram só ao Senhor. Então a primeira coisa que Deus pediu à nação de Israel era que viesse se arrepender com sinceridade, ou se arrepender com um coração sincero. E a Bíblia nos diz que aí haveria um grande avivamento. Então, quando o homem e a mulher se arrepende com sinceridade, de coração, de corpo, alma, a Bíblia nos diz que Deus derrama com avivamento. Foi isso que aconteceu também na vida de alguns homens, mulheres que precisaram de arrependimento, precisaram se arrepender para haver avivamento. Então a primeira coisa que Deus pede é que nós nos arrependemos com sincero coração, Em face das consequências trágicas do próprio pecado, o povo reconheceu
a necessidade de serem restaurados a Deus. No entanto, o arrependimento é mais do que simplesmente sentir remorso pelos nossos pecados. O arrependimento sincero envolve abandonar o pecado e voltar-se para Deus. É isso aí, meu querido. Um primeiro ponto que nós estamos falando aqui é sobre arrependimento com sincero coração. Quando nós nos arrependemos com sincero coração, Deus ele vem com grande avivamento. Nós percebemos que quando o profeta Samuel ele trouxe a oração, uma oração impulsionando o povo de Israel a se arrependerem e deixarem os ídolos, as idolatrias, os Baalim, os deuses Astarote, né, os Baalim, os deuses Baal. Então a nação de Israel já havia se corrompido. Por quê? Porque a arca da aliança, a arca de Deus, tinha sido levada pelos filisteus. A arca de Deus tinha sido levada pela mão dos inimigos. Então a nação de Israel ficou a desejar com a necessidade da glória de Deus. Agora eles não tinham mais a glória de Deus, eles não tinham mais a presença de Deus, eles não tinham mais a necessidade ali que livrava eles, não estava mais no meio deles. Então eles acabaram, na verdade, se esquecendo, rejeitando, virando as costas, não quiseram mais buscar. Agora eles se voltaram a ídolo, eles se voltaram à idolatria. Então isso daí acabou, na verdade, os filisteus vencendo batalha, vencendo as guerras, porque a nação de Israel não tinha mais o Deus singular, o Deus único no meio deles para guerrear suas causas. Eles, na verdade, agora se dobraram ao Deus estranho. Então, o primeiro ponto que nós vemos aqui, para que Deus viesse trazer de volta esse avivamento espiritual no meio da nação de Israel, era preciso que eles se arrependesse com sincero coração e abandonasse, deixasse de lado as idolatrias, os Baalim, os Astarote, e aí Deus retornaria essa intimidade espiritual no meio deles. O segundo ponto que nós vemos aqui dentro desta mensagem, em alguns requisitos dentro desta mensagem, é o avivamento requer um compromisso de sacrifício. Então percebemos, meus queridos, que quando Samuel, ele traz agora a atenção do povo, o que precisava para que Deus viesse manifestar com um avivamento. Agora Samuel traz a atenção do povo, que para Deus derramar com o avivamento, precisaria o povo, aleluia, se compromissar, ou seja, voltar a prática, voltar os princípios, voltar com os valores espirituais, os mandamentos do Senhor, os estatutos do Senhor, as ordenanças do Senhor. O povo precisava agora voltar o seu primeiro amor. Dentro desta palavra, o povo precisava voltar ao início de tudo. Eles precisavam voltar agora, aleluias, eles precisavam voltar a adorar o Senhor como de princípio, com sacrifício, sacrificar diante de Deus, oh, aleluias. Então esse é o segundo requisito que nós vemos. Para haver um grande avivamento, precisa agora, meu Deus eterno, o avivamento requer um compromisso de sacrifício. O povo precisava sacrificar para voltar à intimidade com seu Criador, né? Nós não gostamos muito de falar
sobre sacrifício nos dias de hoje. Talvez seja por isso que sabemos tão pouco sobre avivamento. Nós não sabemos o que é avivamento porque deixamos a desejar, não queremos falar sobre sacrifício. Achamos que sacrifício só foi para o período da nação de Israel, quando servia a Deus sacrificando. Não, mas o sacrifício ainda permanece. O sacrifício ainda permanece. O sacrifício prepara nossos corações para ouvir Deus e nossas vidas, para receber seu toque. Então eu percebo que quando a nação de Israel, os levitas, os sacerdotes, as autoridades sacerdotal iam sacrificar, eles estavam preparando o coração do povo a sentir o toque do Senhor Deus. Então vemos agora Samuel trazendo a atenção do povo que para eles, em ter um grande avivamento, era preciso se compromissar em sacrificar. Meu Deus eterno, precisavam sacrificar. Olha que interessante, aleluia, louvado seja Deus. Eles tiveram que abandonar os falsos deuses. Ei, queridos, então nós percebemos dentro desta mensagem, aleluias, que para Deus ele manifestar com grande avivamento no nosso meio, é preciso nós largarmos as práticas. Ei, é preciso nós largarmos todas as práticas que representam ídolos, que representam deuses desse mundo, né? Ou seja, práticas desse mundo que representa deuses, Baalim, que representa Astarote, que representa deuses dos filisteus. Irmão, aleluia, louvado seja Deus. Então a primeira coisa que eles tiveram de fazer era de abandonar, aleluia, os falsos deuses. Eles precisavam abandonar os falsos deuses, aleluia, bendito Deus de Israel. Se não abandonasse a idolatria, se não abandonasse, né, os ídolos, aleluias, aleluia, se não abandonasse essas práticas, não teria avivamento. E nós sabemos que o avivamento, a manifestação do poder de Deus, ele só desce para nossas vidas quando nós começamos a deixar, abandonar, largar algumas coisas que nos impede de nós termos um contato, nos impede de nós termos uma intimidade com Deus. Queridos, aleluia, louvado seja Deus. Aleluias, meu Deus, aleluia. Então vemos aqui no Antigo Testamento, né, que muitos adoravam deuses como deuses de madeira, pedra, né? Hoje os nossos deuses são outros, né? Mas com a mesma performance, com o mesmo poder de nos tirar a intimidade com Deus, né? Em nossos deuses tem eletrodos. Hoje temos a participação de deuses estranhos hoje, que representa chips, né? Coisas de silício, de aços, né? Coisas de vidros, de papel, de tinta, coisas que acabam mexendo com o nosso físico, né? Então, eles se submeteram às suas vidas naquela época, eles se submeteram à autoridade de Deus. Então o caminho de Cristo é um caminho de submissão, né? Quando nós nos submetemos, nós estamos debaixo da subordinação de Deus, de Cristo. Então quando nós nos submetemos, aleluia, ou nos submetemos à cruz de Cristo, aleluia, Cristo permitiu que Deus o exaltasse. Quando ele estava ali na cruz do Calvário, Cristo se submeteu ao próprio Deus. Ele se submeteu, ele se lançou debaixo da subordinação de Deus. Só quando nos submetemos,
Só quando nós nos submetemos a Deus, aleluia, Ele pode avivar nossas vidas. Ei, é o sacrifício de 1 Samuel, capítulo 7, e o versículo 9, quando então tomou Samuel um cordeiro. Quando Samuel tomou o cordeiro, aleluia, quando Samuel tomou o cordeiro, um cordeiro que não havia sido tocado, ele estava sendo desmamado. O cordeiro, ele tinha que ser perfeito. O cordeiro, para o sacrifício, ele precisava ser perfeito, ele não poderia ser tocado. Era um cordeiro sem defeito, um cordeiro sem mancha, era um cordeiro puro, era um cordeiro especialmente preparado para o sacrifício que agradaria ao Senhor Deus. Se Samuel pegou este cordeiro, que havia desmamado, e o sacrificou inteiro, não foi pela metade, queridos, aleluia. O sacrifício que Samuel fez não foi um sacrifício pela metade, não. O sacrifício que Samuel fez diante de Deus foi um sacrifício por inteiro, né? Ele sacrificou em holocausto ao Senhor, e clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvido. Olha que tremendo. Samuel, ele estava agora como o juiz de Israel, ele estava agora, aleluia, pegando aquele cordeiro, apresentando diante de Deus, e apresentando como um holocausto diante do Senhor, apresentando aquele cordeiro como todo sacrifício de pecado, de miséria, de desgraça do povo. O povo estava sofrendo, o povo estava sofrendo porque eles escolheram não deixar com que a glória de Deus não viesse na frente, não fosse a prioridade para a vida deles. Eles agora precisavam de um resgate, e Samuel pega este cordeiro sem mancha, um cordeiro puro, um cordeiro pascual, aleluia, e apresenta diante de Deus e começa a clamar. Samuel apresenta esse holocausto diante do Senhor pela vida do povo de Israel, e agora ele começa a clamar diante do Senhor. Em 1 Samuel, a Bíblia diz no capítulo 7, versículo 9, que Deus, ele ouviu o clamor, ele ouviu o clamor, chegou aos ouvidos do Senhor, o clamor do profeta Samuel, o homem de Deus, chegou aos ouvidos de Deus, e Deus ouviu. Olha que tremendo. Foi aquele em que todo sacrifício pertencia a Deus. Nenhum foi para os sacerdotes. Esse sacrifício foi tudo referente para o povo que estava distante, que estava desligado da glória de Deus. Essa é a submissão que traz o reavivamento, meus queridos, uma entrega a Deus de cada parte de nossas vidas. Então, o que Samuel estava trazendo para o povo era para que o povo viesse se voltar a Deus e viesse se submeter diante de Deus, aleluia, para que Deus viesse trazer de volta o reavivamento para a vida do povo. Eita, coisa linda! Então nós vemos que para trazer avivamento para nossas vidas, a primeira coisa que nós temos que fazer para trazermos avivamento para os nossos dias é compromisso, aleluia. Para trazermos avivamento é preciso nos arrependermos com sinceridade de coração. A segunda coisa para trazermos avivamento para os nossos dias, aleluia, requer um compromisso sincero, um compromisso de sacrifício, para nós nos sacrificarmos diante de Deus, aleluia, louvado seja Deus. E a terceira coisa, para nós trazermos um grande avivamento para os nossos dias, exige uma ação significativa.
Avivamento, aleluia. A terceira coisa, avivamento exige uma ação significativa. Oh, aleluias, glorificado seja o nome do Senhor. Terceira coisa, aleluia, que para nós trazermos, aleluias, para nós trazermos o avivamento exige uma ação significativa. Embora as pessoas, meus queridos, aleluia, tivessem medo, elas estavam dispostas a confiar em Deus e a exigir com base nessa confiança, meus queridos. Deus nos chama para avançar na fé, aleluia, e reivindicar a vitória que Ele já prometeu. Deus, Ele já nos prometeu grandes vitórias. Mas ainda há muitos desafios enfrentados nos dias de hoje. Talvez, queridos, muitas das vezes é na área financeira, talvez muitas das vezes nas áreas familiares, meu Deus, talvez nas áreas profissionais, talvez nas áreas de relacionamento, talvez nas áreas de relacionamento humano, na vida sentimental, no seu próprio relacionamento com Cristo. Pode ser nessas questões e nesses requisitos. Então vemos que a escolha aqui é nossa. É só nós querermos. Se realmente nós queremos avivamento e nós estamos dispostos a pagar um preço, então é só nós nos entregarmos. Aleluia, é só nós nos entregarmos. Se nós queremos um grande avivamento, então esse grande avivamento exige uma ação significativa. É que nós venhamos, aleluia, é que nós venhamos nos relacionar com Deus, com Cristo, para que este avivamento venha se manifestar sobre as nossas vidas. Coisa linda, quando nós olhamos para esta palavra de 1 Samuel capítulo 7, o versículo 12, a Bíblia nos diz que Samuel, ele agora pega uma pedra. Samuel pega uma pedra, no primeiro livro de Samuel, capítulo 7, verso 12. Samuel pega uma pedra e agora Samuel ele faz uma aliança diante da nação de Israel, diante do povo de Israel. E Samuel pega a pedra e o põe entre Mispa e Sem, porque nós entendemos que Mispa e Sem fazia divisão, era vizinhos, ali havia uma linha divisória dividindo os dois territórios. Então nós vemos agora Samuel pegando uma pedra e erigindo ali, e ficando entre Mispa e Sem, e fazendo um juramento diante da nação de Israel. Eu vejo essa palavra como uma palavra profética. Samuel querendo e mostrando com certeza, mostrando para a nação de Israel que Deus era Deus, Ele é Deus, Deus é Deus no passado, no presente, e Ele é Deus no futuro. Deus é Deus em todos os tempos. Samuel estava mostrando a grandeza de Deus para a nação de Israel, que havia desacreditado, havia virado as costas. E Samuel chamou o nome daquele lugar de Ebenezer, que Ebenezer quer dizer a ajuda de Deus. Ebenezer quer dizer a ajuda de Deus. Então vemos aí, queridos, mensagem forte dentro desta palavra. É uma palavra que eu quero deixar para você nesta tarde. Que esta palavra possa alcançar a tua alma, esta palavra possa alcançar a tua vida nesta tarde, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Eu estou aqui diante da presença do Senhor orando, apresentando a tua vida, apresentando a tua alma, a tua casa, a tua família, a vida dos teus. Eu estou apresentando a tua vida nesta tarde. Eu te apresento nesta hora diante de Deus para que Deus venha manifestar a glória dele na tua vida. É o que nós apresentamos, querido. Só Deus pode, só Deus tem o poder de trazer um grande avivamento sobre a tua vida. Mas precisa, para esse avivamento acontecer, precisa desses três requisitos, né? Precisa desses três requisitos. Precisa primeiro de arrependimento sincero. Aleluia. Se não houver arrependimento sincero, não há avivamento. O segundo requisito para este avivamento requer um compromisso de sacrifício. Terceiro, para que venha haver o grande avivamento, exige uma ação significativa. E nós sabemos que Cristo é esta ação significativa na nossa vida, realista, singular, literal na nossa alma, aonde ele se manifesta. Quando nós nos submetemos diante de Deus, ele se manifesta nas nossas vidas e traz um grande avivamento. Esta é a palavra para a tua vida neste dia de hoje. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde em nome do Senhor Jesus Cristo. O tema desta mensagem para a tua vida, o tema desta mensagem é requisitos para o avivamento. Que Deus em Cristo te abençoe nesta tarde, em nome de Jesus.